Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje, o terceiro vídeo da nossa série sobre emprego, nós vamos falar ou você muda ou tudo se repete. Na verdade, esse seria o terceiro vídeo, o terceiro e último vídeo da série, porém eu recebi muitas mensagens pedindo para falar mais temas, né? Abordar mais esse assunto emprego. Então, atendendo a pedidos, a gente vai ter mais 2 episódios aí dessa série sobre empregos, tá? E eu criei uma playlist, vou deixar o link aqui embaixo, você clica nessa setinha que vai expandir e o link da playlist vai estar lá. Ou você pode também procurar aqui no canal playlist e a playlist lá sobre emprego, tá? Então todos os vídeos sobre emprego especificamente vão estar lá. Gente, outra coisa também muito importante, tá? Esse vídeo é baseado, tudo aqui no canal, né, gente? É baseado nas minhas experiências, tá? Então, coisas que eu fiz que deram resultado pra mim, não quer dizer que vai funcionar pra você, que vai dar resultado pra você, tá bom? Então, é sempre importante porque tem umas pessoinhas complicadas, né? Que me xingam horrores, falam que eu não sei nada, enfim, né? A gente ignora. Então, gente, hoje esse vídeo eu vou propor uma coisa diferente para vocês, tá? Queria que vocês pegassem papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas para vocês anotarem, tá? Se você quiser, dá uma pausa agora e a gente continua. Deu a pausa? Pois é. Até fiz aqui a listinha para eu não esquecer de absolutamente nada, tá? Então, são 5 tópicos que a gente vai falar, e esses 5 tópicos você precisa pensar, você precisa refletir. Então, quando você está buscando um novo emprego, ou buscando o seu primeiro emprego, ou sei lá, você está desempregado, foi demitido da última empresa, ou você surtou, né? No nosso caso é normal, né? A gente pode surtar de vez em quando. Então, o que aconteceu, né? Esses 5 tópicos aqui que você vai anotar, né, nesse papel, você vai refletir. Se você puder anotar, e aí, porque é o seguinte, gente, nosso estado emocional, né, ele influencia 100% nas nossas decisões. Então, sempre que você puder, você anota o que você está sentindo e no outro dia você lê. Porque muitas vezes a gente está tomado pela emoção, está tomado por algum sentimento, né, que a gente não está conseguindo dominar naquele momento. Então, o mais importante, né, deste exercício é que você compreenda quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né, o que você precisa melhorar. E aí, a partir dessa reflexão, né, você encontrar aí uma melhor colocação no mercado, tá? Ou você melhora onde você está, ou você vai em busca de um novo emprego, ou do seu primeiro emprego, tá? Mas o importante é que você faça essa reflexão que eu vou sugerir agora. Então, aceitar o novo e o diferente, né? Então, gente, muitas vezes a gente está num trabalho e a gente fica resistente à mudança. Principalmente, isso serve para muitas pessoas, né? Mas principalmente para quem é autista. O nosso cérebro, ele tem sim dificuldade de sair da rotina, ou seja, de aceitar coisas novas, de aceitar coisas que não estão ali na sua zona de conforto, né? Então é muito difícil, principalmente para nós que somos autistas, tá? Então, pensar que tudo que você vai encontrar no novo emprego é novo, é diferente para você, né? E outra coisa, às vezes o novo, diferente,
ele vai trazer para você uma nova visão, uma nova forma de ver a vida, né? Você imagina, por exemplo, se não existisse a internet, se não existisse o WhatsApp, se não existisse, por exemplo, os sites de recolocação profissional, né, os sites de emprego, e você teria que, igual na minha época, quando eu comecei a trabalhar, toda segunda-feira era de lei, né? E era preenchido à mão. Você comprava os formulários de currículo nas bancas, aí você preenchia e ia de porta em porta levar o seu currículo. Então, assim, era muito mais difícil, muito mais caro, né? A chance de você não conseguir era imensa. Então, gente, o novo, às vezes, ele assusta, mas ele é bom. Ele vai trazer benefícios, né? Desculpa. Outro tópico. Aceitar o que não pode ser mudado. Então, às vezes, você tá numa empresa, tá? Você é funcionário público, sei lá, passou um concurso, ou você tem um ótimo salário, e você fica querendo sair, mas você fala, ai, mas onde que eu vou conseguir um salário desse? A empresa é muito boa, né? E aí você fica com uma resistência, né, de coisas que não podem ser mudadas. E às vezes, gente, isso adoece a gente. E isso é em muitas coisas, não é só emprego, né? A gente tá falando de emprego aqui, aí eu tô falando sobre isso. Mas assim, às vezes você tá num relacionamento bosta, que a pessoa assim tá literalmente cagando pra você e você tá se doando 100%. Às vezes um filho, eu não sou mãe, mas eu fico olhando meu pai, por exemplo. Às vezes ele fica sofrendo com umas coisas, fala assim, pai, não vai adiantar você ficar sofrendo, né? Porque ninguém vai mudar. Então, às vezes, a gente sofre e insiste em situações que não podem ser mudadas, né? Então, pensa aí, o que você fica resistente, né? O que você precisa, de repente, aceitar que não tem como mudar, né? E às vezes, gente, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas vamos supor, você tá num relacionamento assim, bosta, o cara é estúpido. Tô falando homem, mas assim, né? Porque fica mais fácil pra eu dar o exemplo, mas imagine-se aí na situação. Você tá num relacionamento, assim, o cara é grosso, não te trata bem, te trai horrores, é, sei lá, sempre te coloca pra baixo e você, naquela carência, às vezes a gente acha que é amor, mas não é, naquela carência você aceita. Então é uma situação, às vezes, que não pode ser mudada, porque o cara não vai mudar, porque a pessoa, gente, ninguém muda porque a outra pessoa quer. A gente só muda quando a gente quer. Então, o outro não vai mudar porque você quer. Então, às vezes, a gente precisa aceitar. Mesma coisa nas empresas, né? Às vezes a empresa é daquele jeito, os processos são daquele jeito, não tem jeito de mudar. E aí você fica se desgastando, brigando por uma coisa que não vai dar resultado, né? Então, pense nisso. Mudar o que é necessário. Muitas vezes a gente precisa mudar. A gente precisa tomar atitudes, né? E parar, às vezes, de fazer papel de vítima. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal, não se faça de vítima. Vou até colocar aqui, vou deixar linkado aqui pra vocês, vai aparecer. E às vezes, gente, a gente fica, ai, essa empresa, nossa, essa empresa não me entende, nossa, meu chefe não me entende. Será? Será que realmente é a empresa ou é você que está resistente? E muitas vezes, gente, você entra, muitas vezes não, né? 100% das vezes, você entra numa empresa, você tem que se adequar. E não a empresa se adequar a você. Exceto quando você está entrando, né, numa vaga PCD, que pode acontecer aqui com quem é autista, né? Então a gente pode entrar, por exemplo, numa vaga PCD e a empresa sim preparar o ambiente para receber quem é,
né, necessita aí de um ambiente especial. Tirando isso, gente, você vai ficar se desgastando, né? Então, é necessário você fazer essa reflexão, tá bom? Evolução. Então, a gente pode colocar aqui tecnologia, globalização, né? Então, assim, aceitar que as coisas evoluem, né? Então, é o que eu falei no início do vídeo. Imagina se não tivesse internet, se não tivesse WhatsApp, né? Então, assim, a tecnologia, a evolução, elas fazem parte da humanidade, né? Ou a gente estaria lá igual na época dos homens das cavernas, né? Continuaria lá tendo que caçar todo dia para comer e etc. Então, gente, aceitar, né, que existem, por exemplo, coisas que você não vai precisar fazer mais. Tem gente que sofre com isso, assim, porque acha que o computador vai tomar o lugar. Então, a tecnologia, muitas vezes, ela vem, sim, para diminuir a mão de obra humana, sim. Mas você pode sempre evoluir junto com a tecnologia, por exemplo, junto com a globalização. Então, assim, a globalização, gente, você pode aprender coisas do mundo inteiro com a internet. Você pode, sei lá, fazer um intercâmbio, pode fazer um período sabático, como eu fiz, e aprender outras culturas, outras coisas, né? Então é preciso evoluir sempre, que é o nosso último tópico, estudar sempre. Gente, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu querer sair de uma empresa, entrar em outra, e por mais assim, eu já tinha feito muitos cursos, tinha muita bagagem, muita experiência, eu não sabia, assim, eu estava participando de um processo seletivo, muito complexo, assim, tinha muitos candidatos e eu me senti totalmente burra, totalmente despreparada, né, para aquele processo seletivo. Eu passei, mas assim, eu estudei muito, muito mesmo, eu tive que estudar, entender, era uma área totalmente nova e eu me senti assim, despreparada. Eu falei, gente, por que que eu não, né, não estudei? Porque a gente tem, às vezes, gente, mania de estudar. Ah, formei, tá tudo certo. Eu não falo aí fazer uma pós-graduação. Eu, por exemplo, tive muita preguiça de fazer pós-graduação. Nunca fiz pós. Acho que nunca vou fazer. Talvez, né? Pode ser que eu mude de ideia amanhã. Hoje eu não tenho interesse em fazer pós. Mas tem gente que faz pós, mestrado, eu acho muito legal, porque você tem que continuar, sim, sempre evoluindo, sempre estudando, né? E eu fiz muitos cursos porque eu prefiro cursos rápidos, eu não gosto de cursos muito longos, né? Então, assim, por exemplo, eu sou doida para fazer psicologia, né? Depois do meu diagnóstico, eu fiquei assim, bastante interessada em fazer, mas são 4, 5 anos, aí eu já desisti. Porque é muito tempo. Agora, se fosse curso curto, de talvez 1 ano, eu faria, com certeza. Mas assim, sempre evoluir, sempre estudar, porque o conhecimento ninguém vai tirar de você, né? Então, você pode morrer, né? Na minha concepção, eu acredito que existe uma vida após a morte, então eu acho que é após a morte. Todo o conhecimento que você adquiriu aqui, você vai levar com você e o resto você não vai levar. Então você não leva nem a roupa do corpo, mas o conhecimento você leva para sempre, né? Então ninguém vai tirar isso de você. E falando em conhecimento, eu quero indicar um livro para vocês. É um livro bem baratinho, tá? Na verdade é uma coletânea, tá? É uma coleção, desculpa, é uma coleção, são 5 livros. E quem escreveu esses livros foi o Augusto Cury, né? Que é um psiquiatra famosíssimo, excelente, tem canal no YouTube, tem cursos online, tem diversos livros, eu já li vários livros dele. E essa coleção, O Mestre dos Mestres,
fala de Jesus Cristo. Antes que você comece a me xingar, né, falando de religião e etc, porque tem umas pessoas que vêm aqui me xingar, antes que vocês comecem a me xingar, esse livro, o Augusto Cury, ele é ateu. Então, ele fez uma análise da inteligência de Cristo. Por que eu estou falando isso aqui neste vídeo? Porque a gente, muitas vezes, no trabalho, se envolve emocionalmente, né? Muitas vezes não, 99% das vezes, né? Então, a gente, muitas vezes, leva problema pessoal para o trabalho, a gente, sei lá, se desentende com o colega. E esse livro, gente, essa coleção, ela faz a análise de Jesus, da inteligência de Jesus, porque ele domina a emoção. Então eu vou ler só um trechinho, tá? Aqui, ó. Ele viu de perto a fome, a miséria e a dor, mas manteve-se firme em seus propósitos. Tamanha era sua capacidade de gerenciar as emoções que, apesar das inúmeras provações por que passou, Jesus tornou-se símbolo da maior esperança, do amor, da dignidade e da compaixão. Nessas páginas você fará a viagem pelos mistérios da mente do Mestre dos Mestres. Não importam quais sejam as suas crenças, sua religião, posição social ou condição financeira. A mensagem de Cristo é universal e fala ao coração de todas as pessoas. Gente, esse livro eu li num momento muito difícil da minha vida, né? Que eu tava passando, assim, momentos muito difíceis. Eu li esse livro e esse livro me deu uma luz. Então, a gente muitas vezes busca as respostas em coisas externas. A gente busca no relacionamento, no emprego novo, né? E as respostas, elas estão dentro da gente. Então, a grande mensagem desse vídeo é que você se conheça, né? Que você faça aí uma viagem à sua mente. Então, esse livro que eu indiquei, do Augusto Cury, ele vai mostrar para você a inteligência de Cristo. Não tem nada a ver com religião. Como eu falei, né? O Augusto Cury é ateu e ele é psiquiatra. Então, ele ficava intrigado como Jesus passou por todas as provações, né? Se você estudou, você sabe. E isso é história, não tem nada a ver de religião, né? Então, é só você estudar. E aí, como que ele passou? Como que ele sobreviveu? Como ele tinha a capacidade, né, de gerenciar as emoções e de liderar pessoas? Então, essa é a grande mensagem. Você precisa conhecer quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E então você descobriu o seu melhor caminho. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!